Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Talks by Avanade, hoje com um time espetacular da Braskem aqui com a gente. A gente vai falar de melhorias, a gente vai falar de governança, a gente vai falar de boas práticas em dois super projetos que eles têm, de Power Platform um deles, o outro Gen Z Tech. Tem muito papo pela frente. Então, vem com a gente, vamos começar e bora pra cima. Olá pessoal, começando mais um Avanade Talks, hoje com a Braskem. E para a gente começar super bem esse papo, a gente está hoje com o Baker Rosa, com a Brenda Leone e com a Renata. Logo mais a gente vai ter mais duas outras convidadas, hoje a casa está cheia. E para a gente começar bem, né? Se conhecendo e fazendo um papo legal. Brenda, Baker, Rê, muito bem-vindos. Quem são vocês? O que vocês fazem na Braskem, na Avanade? E quais são os hobbies de vocês? Uma coisa super bacana, assim, uma coisa que você faz no seu dia a dia, coisas que você gosta de fazer. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Acho que é uma oportunidade de estar aqui conversando com a gente, poder contar um pouquinho. Eu sou pai de 3 filhos, né? 2 meninas, já adultas quase, e um menino. Sou casado há 20 anos, a gente mudou há pouco tempo, há praticamente 1 ano, para os Estados Unidos, e a gente tem feito basicamente tentando conhecer a região, tentando aproveitar ao máximo essa oportunidade. E assim, a rotina de um pai de 3 filhos é muito em função dos filhos, entender o que eles querem fazer no final de semana, viajar. A gente curte muito esses momentos em família, então basicamente é ocupado o meu tempo 100% com a família, né, quando eu não estou trabalhando. Um passarinho me contou que você está morando na Filadélfia, é isso, né? Sim, a gente mudou recentemente para Filadélfia. Recentemente é 1 ano, né? Parece que faz pouco tempo, mas 1 ano e assim o desafio de mudança, de adaptação, tudo isso faz parte, né? Acho que do crescimento, tanto nosso quanto pessoa, quanto das crianças e todo o desafio que envolve esse tipo de mudança tem sido bem legal. Bom, gratidão por ter achado um tempinho. Sei que quando você vem para o Brasil essa agenda é super lotada. Gratidão por ter achado esse tempinho para estar com a gente. Imagina, eu fiz questão de estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade da gente se aproximar, da gente conversar e da gente principalmente conseguir mostrar um pouco de tudo que a gente tem feito juntos, né? Espetacular. E Brenda, e você? Oi, primeiramente eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês. É um baita prazer, ainda mais para falar desse tema, assim, que é o meu filho na Braskem, o seu Power Platform, esse centro de excelência. Foi um baita presente que o Baker me deu. Eu também faço parte da equipe de Enterprise Architecture, hoje é uma equipe global, e assim como o nosso COE, é também para todas as regiões da Braskem. Então, eu sou a Product Owner dessa iniciativa. Eu já estou na Braskem há 4 anos, então comecei desde estagiária, sempre mexendo com Power Platform. Então, esse PA, né, que são as nossas metas na Braskem, veio tão naturalmente para mim que é uma grande conquista hoje chegar aqui nesse etapa aí, sabe? É uma realização. Que legal. Aí, pensa no orgulho de ver essa menina entrando como estagiária, né, no início, quietinha, tímida e tal, e ver esse desenvolvimento. E hoje ela está aqui representando a Braskem, apresentando um projeto que para a gente é uma referência importante, não só dentro da Braskem, mas como fora também. Então, ver esse crescimento, acho que faz parte, assim, do meu projeto de vida também. Eu acho que desenvolver pessoas e ver as pessoas se desenvolvendo tem que fazer parte do projeto de vida de cada um. Né? Eu vou aproveitar o que você está falando. Eu conheço a Brenda já há um tempinho, porque a gente trabalhou num projeto juntos, né, para contar a história desse CEO lá fora. E eu ecoo o que você fala. Ela é só um pouquinhozinho assim, boa, sabe? Já só um pouquinhozinho assim. Só simpático. Né? E o que você faz no seu dia a dia, Brenda? Qual que é o seu hobby? O que você faz? Quem que é a Brenda fora de Braskem? Caraca, a Brenda fora da Braskem. Eu gosto muito de cultura pop, eu sou uma pessoa assim... Eu gosto de falar que eu sou pseudo-cinéfila, então eu tô sempre assistindo séries e filmes e comentando no Instagram, então é uma blogueirinha, eu gosto muito de fazer isso. Então, sair com os amigos também, normal, né? Mas... É isso, acho que eu gosto muito de filmes. Acertei todo o meu bolão do Oscar. Então, essa parte de cultura pop, de signos, enfim, essa parte eu curto bastante de comentar. Já que você está falando de séries, antes da gente seguir, uma série para alguém assistir depois hoje à noite, já que é sexta. Mad Men. Mad Men. Fantástica, é uma série que se passa nos anos 60, também fala de negócios e dá para aprender muita coisa lá. Ela é perfeita do início ao fim, são 6 temporadas que vale super o tempo.
Quero ver alguém fazer isso no final de semana. Se alguém fizer, deixa no comentário aqui embaixo. Vale maratonar. Vai valer muito a pena. E Rê, eu não vou falar que a gente se conhece, porque a gente já trabalha bastante na Vanad juntos, né? Conta um pouquinho de você. Bom, primeiro, muita satisfação, né, de ser convidada aqui, estar com essas pessoas na mesa, porque Baker e Brenda são pessoas realmente parceiras maravilhosas de se trabalhar, né? Eu fui arquiteta de soluções no projeto do COI, de Power Platform. Represento aqui a área de Business Applications da Avanade, né? E tenho foco em trabalhar em soluções de Power Platform e tudo que é integrado com Dynamics 365. Né? E eu acho que esse projeto para todos aqui foi um presente, né? Porque é uma equipe muito unida. Então, eu também queria deixar um agradecimento aqui para a nossa equipe, é uma equipe bem grande aí, né? Que trabalhou nesse projeto, todos aqueles que participaram, né? Dos workshops. E eu sou uma pessoa, eu sou mãe de pet, né? Tenho os pets que são meu orgulho. Eu também adoro estar com a minha família, né? Acho que a minha família é muito importante para mim, os amigos, né? O Baker eu já conheço há muito tempo. A gente se conhece há pouco tempo. Eu estava esperando uma brecha para falar, faz pouco tempo. Faz o quê? 20 anos. Pelo menos 20 anos que a gente se conhece e trabalha junto. Então... Que legal. É bastante tempo. E tenho muito orgulho, né? De até hoje a gente ter essa amizade e poder compartilhar, né, esses momentos. Então... E gosto também de viajar, adoro falar sobre viagem, todo mundo que conversa comigo. E gosto também de sair com os amigos, curtir um rock e séries também, como a Brenda disse. Aqui, só pra gente saber, galera, aqui no fundo, nos bastidores, falando de rock, a gente tem o Ronaldo Furlan, também, nosso líder de Bizaps, ele também é roqueirizinho. Então ele até abriu um sorriso quando ela falou gosto de rock. Ele abriu um sorrisinho assim, aqueles harleyzeiros, sai moto pra cima e pra baixo. Esse time é meio malucão, mas é um time legal pra caramba. Eu fiquei feliz pra caramba de saber que vocês têm 20 anos juntos, trabalhando por aí, juntos. Não foi? Por aí, 2020, mais ou menos 2021, 2022 a gente começou a trabalhar juntos, mais ou menos. 2002. 2002, isso. 2002, olha. O nível da mesa acabou de subir uns 10 pontos, assim, espetacular. Sabia que era tanto tempo. E aí eu acabei de também entregar um pouco das idades, né? Porque é um pouquinho deselegante. Faz parte, é muita experiência acumulada, né? Que a gente tem. E assim, acho que essa sintonia que a gente tem já há tanto tempo trabalhando junto nos ajuda a, assim, mutuamente se potencializar, conseguir entregar resultados. Eu acho que isso só trouxe benefícios para o projeto, né? Então, para mim é um prazer a gente ter esse contato e estar trabalhando junto há tanto tempo. É incrível, assim. Vou até aproveitar sua deixa, então, né? E vou trazer o assunto de PowerPlat já agora aqui na mesa para a gente discutir. Para vocês dois, né? Principalmente, por que PowerPlat? Por que vocês decidiram fazer essa implementação e trazer todo o COE por trás disso? O que estava aí de... Por que vocês tomaram essa decisão lá atrás? Eu acho que tem duas coisas que aconteceram em paralelo. Tá? Uma delas, a Power Platform ela entrou na minha vida de forma não organizada. A companhia tomou uma decisão de investir em Power Platform e isso acabou entrando na minha vida por familiaridade com SharePoint, com o meu histórico profissional que eu tinha, isso acabou sendo naturalmente vindo para mim. Mas, ao mesmo tempo em que eu fui escolhido, eu escolheria esse tema sem nenhuma dúvida, porque assim, eu demorei talvez um tempo, alguns meses, para entender o potencial e para me apaixonar pela plataforma, mas hoje eu vejo ela como uma plataforma realmente com um potencial revolucionário. Que legal. Assim, de transformar não só negócios, né? A gente olha muito para a transformação dos negócios, mas hoje eu vejo ela como um potencial enorme de transformar vidas. Né? A gente tem falado muito sobre isso, eu tenho, em eventos que a gente vai, quando eu converso com a Microsoft, quando eu converso com as pessoas, a gente vê o potencial que essa plataforma tem de transformar vidas, porque tu consegue mudar a carreira, tu consegue trazer uma pessoa que talvez estivesse numa situação em que ela ia depender de 4, 5, 6 anos se especializando para conseguir se tornar um desenvolvedor, para em questão de 3 meses estar entregando resultado e conseguir ter uma empregabilidade, conseguir transformar realmente a realidade dessa pessoa muito rapidamente. Então, eu vejo essa plataforma com potencial de transformar negócios, mas o que me apaixona, acho que o que move, o que realmente enche meu coração ela transforma vidas. Né? Então, e a gente vê isso acontecendo, e isso eu acho que aumenta, assim... Então, eu fui escolhido, mas eu escolheria trabalhar com isso de forma tranquila, assim, com o coração
Fechado. A gente tem um roteirinho, né? A gente já conversou sobre, mas eu vou pegar algumas perguntas do fundo do roteiro, pelo que você levantou. Eu achei espetacular. Como é que você vê, então, vocês dois principalmente, você trabalhou só um pouquinho também, né? Com PowerPlat. Como é que vocês veem isso trabalhando e mudando vidas? Como é que isso na prática aconteceu com as pessoas? Essa é a minha experiência na Braskem, como eu comentei. Quando eu entrei como estagiária lá no comecinho de 2019, a Power Platform ainda não tinha rolado todo esse boom. A Microsoft ainda estava lançando, o Power Apps havia sido lançado 6 meses antes. E foi uma provocação da liderança para os estagiários da época, né? A gente tem lá todo um estudo para desenvolvimento dos jovens que entram na Braskem. E eles trouxeram, olha, eu queria que vocês aprendessem essas ferramentas, compartilhassem principalmente com o negócio, né? Porque assim, a galera usava muito sempre PowerPoint, Excel, mas existem muitas outras soluções que a galera não fazia nem ideia e estava ali realizando processos manuais. Então, foi algo assim que a gente conseguiu aprender ali como um grupo e formou um programa na época que foi o StagTech e a gente conseguiu fazer lives e agendas no Teams com a galera e eles foram repassando esse conhecimento. Então, acho que foi nesse momento assim também que a Power Platform foi se concretizando na Braskem e foi provando o valor, né? Porque as pessoas já estavam muito acostumadas com outros sistemas, enfim, e não botavam muita fé, né? O low-code estava ali aparecendo, era uma super tendência, e aqui, principalmente a arquitetura, o Baker, o PZL, eles apostaram nessa inovação, nesse negócio, falaram, olha, o low-code ele veio para ficar, é muito fácil democratizar, né, essa tecnologia para todos os públicos. Você não tem que ser uma pessoa ali super técnica, então eu tive a imensa sorte, eu estava no lugar certo, na hora certa, embarquei nisso daí, e hoje estamos aqui com um COE gigante. Teve o caso do Joseph, né? Que foi o teu estagiário por 3 meses. Olha só a responsabilidade que o Baker jogou. Durante o COE, né, rola um programa de estágio, o Summer Internship, lá nos Estados Unidos. E a gente teve a oportunidade de receber o Joseph, ele é um jovem ali de 19 anos, ali a gente super comentou. Era o primeiro emprego dele. Primeiro emprego, saindo da faculdade, assim, o menino não sabia nada. Exato, não sabia nada e jogaram um desafio para ele, olha, aprende aqui essa plataforma, vamos desenvolver um aplicativo para a gente gerenciar contratos. Ele é um aplicativo que ele vai ser usado por todo o time dos Estados Unidos. E aí eu fui acompanhando ele em 3 meses. A gente foi ali fazendo sessões de 1 hora, algumas agendas. Ele aprendeu, desenvolveu um aplicativo. Eu só estava ali dando um tapinha nas costas, ele fez e foi um baita sucesso a apresentação dele. Hoje esse aplicativo já roda, tem mais de 100 usuários e agora ele voltou. E ele foi absorvido. Exatamente. Que legal, ele foi absorvido. Espetacular. Ele conseguiu ser efetivado e hoje ele já está fazendo melhorias nesse aplicativo e está aí para tirar certificação e desenvolver muito mais coisas. Só para você saber, eu estou acompanhando, vocês estão olhando que de vez em quando eu olho aqui para a tela, que eu estou acompanhando os comentários. Tá? E, por exemplo, o Igor Bolsarin falou StagTech, eu estava lá. Igor, grande abraço. Foi do grupo de 2019. A gente era em 12 estagiários, então deve ter uma galera, tem a Giovana, a Tabata, a Tamires, o Igor. Grande abraço para vocês, time de milhões. Espetacular. Deixa eu aproveitar e fazer uma pausa. Deixa eu usar um pouquinho do seu conhecimento. Né? Para quem está assistindo a gente e não conhece PowerPlat, não sabe o que é low-code, no-code, dá uma explicada para a gente como é que funciona isso e por que foi tão fácil, por exemplo, para o Joseph começar do zero e já sair super acelerado. Então, puxando o gancho da Brenda de democratização, né? A ideia do low-code é que seja fácil, né? Então, é uma plataforma muito robusta que nos permite criação de formulários, de fluxos, de relatórios, de chatbots, né? E a vantagem é que quem tem facilidade, por exemplo, com uma fórmula do Excel, do PowerPoint, já pode construir o seu aplicativo. Né? Então, é uma ferramenta que ela realmente traz esse ganho, né? De ter já vários controles, o que dá à empresa uma segurança de usar a Power Platform, né? Como a plataforma de low-code, e também dá ao usuário a facilidade dele ter não só ali tudo à mão, como também dele acessar a comunidade, que é muito grande, né? E, então, assim, a gente consegue trazer muito conhecimento rápido para as pessoas. E agora, né, com inteligência artificial, isso vai ficar ainda mais fácil, né? A Microsoft, inclusive, está colocando o ChatGPT na maioria das ferramentas e PowerPoint. Tá tudo certinho? Beleza? Problemas técnicos. Estruturais técnicos está de boa, galera. Acordar todo mundo. E Power Platform é uma das ferramentas que já
está recebendo, né, as novas funcionalidades, né, de inteligência artificial. Então, é empoderar os usuários de negócio, mas também trabalhar junto com quem é desenvolvedor profissional, né, o que a gente chama de Fusion Teams, né. Então, é a combinação para trazer a melhor solução para as empresas. Muito bom. A Giovana está online, tá? Ai, E abraço, Gi. complementando, eu acho, o teu comentário, toda a tua fala acho perfeita, acho que traz bem qual é o contexto que impulsiona a Power Platform. E eu só adiciono 2 comentários, porque assim, além de ser muito fácil de mexer, além de ser robusto, além de tudo isso, ela traz uma facilidade que é a Microsoft, é a interface Microsoft, é o que o usuário já está muito acostumado. Ele trabalha com Excel, ele trabalha com PowerPoint, ele enxerga o Power BI, por exemplo, a interface do Power BI, pô, ele já está familiarizado com aquilo ali. Ele sabe o caminho, ele sabe por onde buscar. Então, essa transformação entre alguém que faz um Excel, entre alguém que faz um PowerPoint e alguém que monta um aplicativo, é uma transição muito fácil, uma transição muito rápida, porque, primeiro, ele já está acostumado. E o segundo ponto, que eu acho que é assim, um funcionador muito grande, é tá tudo integrado. Né? A gente olha, a gente consegue acessar o SharePoint, a gente consegue buscar documentos que estão numa outra plataforma, a gente consegue acessar o e-mail de forma muito simples. Então, são 2 pontos que, além da facilidade da interface, fazem essa transição ser realmente viral, é explosivo. Quando a gente vê, tem 5 mil usuários usando, quando a gente vê, tem 10 mil aplicações disponíveis, quando a gente vê, tem... Então, realmente explosivo. Eu vou pegar essa... Eu praticamente estou pegando o script e fazendo assim com ele. Mas bem-vindo. Né? Foi um pouco minha culpa, desculpa. Não, é isso. Cara, o mais gostoso disso é que vira um bate-papo. Deixa eu aproveitar que você falou desse potencial explosivo. Né? 5 mil usuários, 10 mil aplicativos rodando e tudo mais. E eu acho que é aí onde vem o COE. Certo? Estou errado? Estou certo? Mais ou menos isso? A gente parou, no momento que a gente parou para olhar esse ambiente, viu o que estava acontecendo ali, porque assim, vai aos poucos, a gente faz ali uma live, dá algum tipo de treinamento, incentiva, olha, sabia que você não precisa fazer isso no Excel, você pode olhar esses dados aqui num Dash e até melhor de você apresentar? Quando você vai olhar esses números, a gente até assusta um pouco, porque cresceu muito rápido na Braskem. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem mais de 14 mil dashboards. É mais do que integrante, tem quase 2 dashes por integrante. Que legal. Aplicativos, então, assim, principalmente no início da pandemia, né? Subiu demais. A gente tem mais de 2 mil aplicativos. Hoje, com o COE, a gente, assim, de cabelo em pé para administrar tudo isso. E é uma maravilha, que você vê que o pessoal está usando, eles estão engajando e a gente quer incentivar isso mesmo. Então, fluxos é até mais fácil, né? A gente tem mais de 14 mil rei. E esse número aumenta. Eu estou falando isso aqui, mas se a gente for acessar um Dash e olhar agora, atualizar, já aumentou, porque a galera vai fazer... Quem faz 1, faz 2, faz 3 e vai multiplicando esse conhecimento. Então, hoje todo mundo é capaz de fazer isso justamente pela facilidade, né? Ela é uma interface tão simples, então arrasta e joga e está feito ali tudo que você precisa. Que legal. Pessoal, só para a gente saber, COE, a gente vai falar muito de COE, 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 COE. Em inglês é Center of Excellence, em português Centro de Excelência. E aí eu vou até pedir para, se vocês puderem, Bacher, explicar o que é o Centro de Excelência para a Braskem, como é que ele está estruturado, e a gente começou a entender um pouquinho do porquê ele surgiu e como é que é esse processo aí, que é, como a Brenda falou, se daqui a 10 minutos a gente entrar, vai ter 14.100, 14.200 e por aí vai. O que é um COE? Como é que vocês estão desenvolvendo isso lá dentro? Eu acho, assim, falar do que é o COE o dia a dia, não tem pessoas melhores para falar do que a Brenda e a Renata, mas eu consigo dizer o que é para mim o COE hoje na Braskem. Para mim, o que eu enxergo no COE é como a gente vai mostrar o valor que a gente tem investido ali com o nosso capital, que a gente tem ali dentro de aplicativos. Né? Então, a gente tem hoje 4 mil aplicativos rodando, 14 mil dashboards rodando. Isso é só um número, se a gente não consegue entender o que está lá dentro. Né? Se a gente olha 4 mil aplicativos, pô, é um monte de aplicativo. O que tem lá dentro? Pô, tem um aplicativo que faz gestão de EPIs, que para a operação da Braskem é fundamental. Tem um aplicativo que foi construído em 2 semanas, que foi fundamental durante a pandemia para a gente ter o acompanhamento de casos, né? E conseguir trazer mais segurança para o time que trabalha na planta, o pessoal que não pôde parar durante a pandemia, a gente conseguia monitorar, conseguia mapear. Então, quando a gente olha para esses casos, quem traz isso à luz é o COE. Né? Sem um COE, sem uma forma organizada, sem uma mínima governança, isso não vem à luz. Continua sendo só um monte de número. Quando o COE traz isso à luz, quando mostra, olha,
a gente tem essa aplicação, está trazendo esse valor, eu paro de falar em gasto. Eu não estou mais falando em gasto, eu estou falando em investimento. Eu consigo falar com os executivos da Braskem, quando a gente fala de investimento, em outro nível. Né? Eu estou mostrando, isso aqui é essencial, isso aqui está trazendo valor. A gente está transformando o negócio, a gente está transformando o processo, digitalizando. Então, a conversa muda o tom. Então, para mim é isso. Para mim, hoje, o COI, ele é o que transforma o meu investimento, o meu gasto em investimento. Legal. É isso. Além de, claro, a gente tem que falar da governança, tem que falar da segurança da informação, tem que falar do risco evitado, mas quando a gente olha, o valor está muito nisso, né? Então, é essencial. Muito bom. Exato, trabalhando no dia a dia do COI, eu vejo muito essa transformação. Acho que o nosso trabalho aqui é muito de facilitador. Como que eu vou deixar esse usuário ser mais criativo? Como que eu vou incentivar ele? Como que eu vou facilitar o trabalho que ele está fazendo no dia a dia com isso? Inclusive, acho que é até legal comentar, a gente está falando muito COI aqui, porque é uma iniciativa global, mas geralmente o pessoal chama de COI aqui no Brasil, né? Que é um centro de excelência, e existem alguns no Brasil, mas... o nosso caso, ele é pioneiro, não só na Braskem, mas como aqui na América Latina. Então, a gente atingiu um nível de maturidade super rápido e justamente por causa dessa parceria aqui que a gente tem. Hoje, eu e a Renata tá aqui representando o time, mas tem um squad fantástico trabalhando por trás ali, desenvolvendo. Enquanto a gente está aqui, eles estão lá trabalhando nesse desenvolvimento para ajudar as pessoas no dia a dia. Tecnicamente falando, o nosso COI é para governança, a gente dá a diretriz, faz o caminho das pedras para essas pessoas, mas no fundo, assim, o resultado do dia aqui, que enche os nossos olhos, é essa transformação que a gente está fazendo na Braskem, provando todo esse valor e mostrando, olha, você não precisa fazer um negócio super robusto, você não tem que ir no espaço e voltar. Tem coisa aqui que você já adianta muito a sua vida. Muito bom. E Rê, como é que é no nosso dia a dia? Olha, nós trouxemos, né, uma metodologia criada pela Avanade, né, para a Braskem, para implantação, né, de um centro de excelência de Power Platform. Isso abrange, como a Brenda disse, né, governança, né, então dar as melhores, os guias ali para as pessoas conseguirem desenvolver os seus aplicativos, né, com segurança, rapidamente, e é o errar rápido, né, fazer rápido, errar rápido. Isso é o que a Power Platform permite, né? Então, a empresa consegue ver valor rapidamente criando aplicativos com Power Platform. Também, a gente abordou adoção, né? Treinamentos. Então, nós focamos em treinamentos e acho que, para mim, foi um grande prazer quando eu dei o treinamento de melhores práticas para os champions, que são as pessoas que representam o Centro de Excelência nas áreas também. E eles me falaram, olha, isso eu não sabia. Olha, que legal, isso trouxe para mim uma outra visão, né? E eu acho que, além disso, a gente participar de outros eventos dentro da Braskem, trazendo a visão da Power Platform, né? Tendo vários mecanismos ali da Braskem também poder monitorar, como o Baker disse, para trazer o valor, monitorar dia a dia a quantidade de aplicações que estão sendo construídas, fluxos, e a gente até poder verificar esses dados e falar, olha, essa área precisa de mais treinamento nessa ferramenta ou nessa ferramenta. Então, trazer uma visão bem ampla ali sobre o ambiente Braskem de Power Platform e como a gente pode empoderar os usuários de negócio. Espetacular. Só uma pausa rápida, pessoal. Tá subindo aqui a audiência, tem um monte de bom dia, estou adorando o papo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente está monitorando também aqui os comentários. Subam as perguntas, a gente vai trazer para a mesa para a gente poder continuar esse papo. E quem tiver online pode mandar também, por favor. A gente está aqui para trocar, né? Então sinta-se em casa se você está assistindo a gente. Muito bom. Deixa eu aproveitar que a gente está... Eu imagino que deve ser um desafio muito grande conseguir montar essa governança e conseguir fazer com que o usuário tenha liberdade para montar, mas também não saia criando coisas malucas. Como é que é este processo? Como é que vocês conseguiram fazer esse passo a passo? Eu acho que um ponto muito importante nisso, e acho que foi um dos nossos acertos, foi definir a missão, qual era o nosso objetivo no início, né? Acho que a gente sentou, nas primeiras conversas que a gente teve, a gente sentou e conversou, olha, na minha visão, na nossa visão, eu acho que o que a gente precisa fazer aqui é empoderar o usuário. Eu não quero, a gente não pode ser mais uma área de burocracia, mais uma área de travar, de colocar o usuário numa caixinha. Eu quero que o usuário voe, eu quero que ele tenha liberdade para criar. Como é que ele faz isso? Como é que eu dou esse poder para ele? Como é que eu dou asas para ele, mas garantindo que ele não vai cair no chão?
que ele não vai se estabacar no chão. Eu acho que quando a gente setou essa missão, todas as nossas atividades dali para frente foram norteadas a partir disso, e aí ficou tudo muito claro, né? Quando a gente entrava no workshop, falar de segurança, entrava com esse drive. A gente precisa empoderar o usuário. Como é que a gente dá esse poder para o usuário? Né? Acho que o nosso papel não é falar não, é dizer qual é o sim. Né? Então, por aqui tu tem um sim seguro, por aqui o teu sim é mais perigoso, então vem por aqui, vem com a gente por aqui que vai ser melhor. Então, eu acho que quando a gente tem essa diretriz na cabeça, quando a gente estabeleceu essa missão, dali para frente foi fácil estabelecer todo o resto, né? Porque estava dada a missão. Né? Então, foi fácil, agora eu estou falando porque eu estou de fora, né? Quem estava ralando lá, alinhando com os times, era o time que está ali mais presente no dia a dia, né? Mas acho que esse guia foi importante e trouxe um pouco da missão do COI, né? Exatamente, assim, a gente fez uma série de workshops, assim, foram longos meses, e a gente ainda começou o projeto no final de ano, então foi um desafio a mais. Mas a gente já entrava lá com as perguntas, olha, gente, é isso que a gente quer discutir hoje, como que a gente pode sair com os resultados, vamos começar essa discussão. E acho que também um ponto muito importante foi que não foi a Brenda, o Baker, a Renata que sentou ali para decidir. O COI, ele é um trabalho em conjunto com todo o time de TI. Então, para cada decisão que a gente ia tomar, todos os times foram envolvidos. Então, a gente ali falou com mais de 30 pessoas, 15 times, foi global, inclusive envolvendo usuários de negócio, né? Porque você que está vivendo essa ferramenta, o que você pode trazer? É importante também, até hoje, a gente sempre ouve o feedback dos usuários para saber, eu melhoro um fluxo, que tipo de aplicativo você acha que eu devo construir, no que eu posso te ajudar? E aí essas pessoas se sentem parte de todo esse processo e por isso a gente consegue, assim, crescer naturalmente, sabe? Um crescimento orgânico. Que legal, espetacular. E como foi pra gente, Rê, dentro da Vanad? A Vanad, então, a gente trouxe a metodologia, né? Que é uma metodologia já bem consolidada, né, em outros países. E aí a gente trouxe aqui e, claro, a gente deu uma pitada brasileira, né, na nossa metodologia aqui, trouxe novos workshops. A gente viu que, então, foi personalizado, obviamente, para a Braskem, né? E aí a gente trouxe aquilo que agregaria mais para a Braskem, né? E eu acho que, assim, hoje, assim, quando a gente vê a evolução, né, a gente quer mais, né? Então, hoje o nosso roadmap, a gente já está conversando sobre evoluções ali, e a ideia realmente é cada vez mais trazer um apoio para quem está construindo, né? Então, a gente conseguiu implantar o suporte. E aqui na Vanad Brasil, né, a gente só fala disso também, né? Porque Power Platform tem crescido, então todas as áreas da Vanad estão engajadas com o Power Platform, né? Então, a gente trouxe a cultura aqui bem forte também para o Brasil, de centro de excelência. A Vanad tem um centro de excelência, né, assim como a Accenture, né? E a gente também é um case muito grande de centro de excelência mundialmente, né, como empresa. Então, acho que a ideia é trazer para outras empresas também a nossa metodologia com essa pitada brasileira aí. Eu acho que a fala da Renata tem 2 pontos muito importantes que a gente tem que ressaltar. Acho que o primeiro não existe fórmula pronta. A gente tem um modelo, a gente tem um processo. Mas a realidade de cada empresa é muito diferente, né? Então, a gente olhou o processo no início, né? A gente entendeu o caminho, mas a gente tinha uma direção. E esse caminho a gente construiu ao longo da jornada. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que não tem um modelo pronto que a gente aplica. E se a gente olha com essa simplificação ao extremo, a chance de ter sucesso é muito menor. Então, a sensibilidade que a Renata teve, que o time teve de entender, olha, a Braskem não é a Vanad, a Braskem não é os outros clientes, a Braskem é a Braskem. É o único, a cultura que tem lá dentro é diferente, assim como todas as empresas são diferentes. Essa sensibilidade e trazer isso para dentro do projeto, acho que foi essencial para o sucesso, né? E o segundo ponto que eu acho que nos deixou bem tranquilos a Vanad já tinha implementado isso internamente, além de outros clientes, internamente. Então, essa experiência a gente trocava o tempo todo. Poxa, como é que isso funciona para vocês? Aqui funciona assim. Pode funcionar aqui, vamos olhar, vamos ver. Então, saber que vocês têm isso dentro de casa mostra que vocês acreditam, né? Acreditam muito no processo. Então, isso traz bastante confiança também. Eu não sei se teve a mesma... Exatamente. Quando eu cheguei ali para o time, eu falei, olha, estamos começando isso aqui do zero, vamos construir, é daqui que vai sair. Então,
principalmente com a Rê ali, trazendo muita propriedade. Ela fala, o que você me recomenda? O que você acha? Vamos testar esse jeito? Vamos testar do outro jeito? Porque, inclusive, na Braskem, a nossa cultura é diferente em diferentes localidades, né? São um dos primeiros desafios que a gente encontrou. Então, o público do Brasil se relacionava de um jeito com a Power Platform. Para o México era de outro jeito. Os Estados Unidos e a Europa, então era assim, teve que fazer um deep dive com cada um desses públicos para entender e ver, olha, o approach aqui vai ser ali a gente vai ter que fazer um desenho diferente, até, sabe, aplicar as regras de negócio, sair com algo mesmo. Os desafios, essa diferença cultural das regiões, ou não cultural das regiões, mas dentro da Braskem, as diferenças que a gente tem, trouxeram mais desafio para o projeto, porque eu acho que um exemplo muito claro no Brasil a gente precisa, hoje, na realidade da Braskem, no Brasil a gente precisa, calma, vamos entrar nesse guardrail aqui e aqui tu coloca com segurança. Nos Estados Unidos hoje a gente está tendo que empurrar. Legal. Né? Então a gente está tendo, olha, existe essa ferramenta, dar treinamento, fazer uma ação de engajamento. Então, ter essa sensibilidade e entender as diferenças é essencial, né? Acho que Exatamente. o time, mandou muito bem e conseguiu capturar isso muito fácil. E aí, como que eu treino ali as pessoas? Como que eu falo, gente, não precisa fazer desse jeito. Olha aqui a Power Platform. A gente já tem modelos prontos que vocês podem utilizar. E no Brasil era como que a Brenda não vai se tornar uma pessoa não grata, falando para as pessoas, não façam mais desse jeito. Tenta seguir por aqui, que é um conselho de amigo. Vai ser melhor desse jeito. Eu chamo carinhosamente isso internamente, quando eu tô falando, é como não ganhar um boneco de voodoo. Né? Aquele bonequinho do voodoo que fica embaixo da mesa ali, com todo mundo espetando. A gente, como área de arquitetura, todos nós temos um boneco de voodoo. É só entender, gente, hoje espeta um pouquinho mais para cá, para dar menos, só um pouquinho mais para cá. Então, isso é muito importante, né? A gente ter... e eu acho que é um ponto que eu falei ontem e acho que é muito importante, esse time aqui precisa ser autoridade no assunto e precisa ter a palavra de autoridade. Então, quando a gente tem o patrocínio executivo e a gente entrega a autoridade para o time, a gente consegue falar não com muito mais tranquilidade, com muito mais propriedade. A gente é referência no assunto, né? A Brenda, a Renata. Então, esse papel de falar não é muito importante. Sim. E a gente vai ter os nossos bonequinhos voodoo. Isso faz parte. Mas, assim, pelos motivos corretos. Acho que isso é um ponto muito... Foi também, acho que um ponto decisivo dentro do processo. Né? Se eu puder colocar aqui... aproveitando que a gente começou a falar de desafios, né? Desafio de cultura, desafio de momento, de aceleração. Quando vocês olham lá, quando tudo começou, né? Quando vocês decidiram, ponto zero, que teve o desafio de vamos acelerar. E hoje, com uma maturidade um pouco maior, a gente já vai falar de maturidade também. Quais são os desafios e as diferenças de desafios entre esses dois momentos? Cara, é uma evolução tão grande quando a gente parte assim. Foi 1 ano e meio, mas foi uma corrida muito grande. Falando de números mesmo, quando a gente começou fazendo ali o teste, o nível de maturidade da Braskem em relação à Power Platform era 100. Era o nível inicial ali, a gente estava em 117, né? Algo baixíssimo. E nesse tempo, instalando o Starter Kit, fazendo toda a customização, evangelizando aos poucos essas pessoas, a gente já ultrapassou os 400 a partir do momento do Go Live. Então, daqui a 1 ano a gente vai refazer esse teste. E eu não tenho dúvidas que a gente vai estar no maior nível de eficiência, a gente vai chegar ali em 500, mas não quer dizer que a gente para no topo. É uma constante evolução, inclusive, como a Rê comentou, né? A gente tem que expandir o COE. Sempre surgem novas ferramentas da Power Platform, agora a gente tem aí o PVA, tem a Power Pages, e esse centro de excelência vai absorver isso com o tempo também, e a gente vai ajudar essas pessoas. Deixa eu aproveitar. O que é PVA, para quem está assistindo? Ai, gente, perdão. O PVA é o Power Virtual Agents. Hoje ele é a ferramenta para fazer chatbot, automatizar processos de uso interno e também externo. E tem muito interesse, a galera aí, principalmente com o chat GPT. Então, é o assunto do momento. Que legal. E Rê, como é que foi acompanhar este processo? Esse processo de evolução, esse saindo do 100, indo para o 400, rumo ao 500... E eu vou falar que vamos rumo aos 700, eu sei que não existe, mas vamos rumo aos 700 e vamos que vamos. Bom, acho que o primeiro, né, o ponto de partida ali foram os workshops. E todo mundo ali, né, deu as mãos ali e estamos de acordo aqui com o que foi definido. E a partir daí a gente trabalhou para implementar as definições, né? Então, e ao mesmo tempo a gente ia fazendo treinamentos com os usuários, treinamentos... que são base, né? E também a gente começou a preparar o site, né? Onde teria o conteúdo, né? Daquilo que foi definido, para que fosse uma fonte de consulta para as pessoas também.
E eu acho que a gente vê hoje as pessoas pedindo ajuda, a gente também conseguiu implantar um suporte de Power Platform, algo que não tinha ainda na Braskem. Então, hoje as pessoas podem abrir um chamado, pedir ajuda ali, né? E a gente ajuda. Então, acho que principalmente a Baker e a Brenda, eles têm essa devolutiva todos os dias ali de que a gente realmente está ajudando, que a gente deu o melhor caminho, né? Deu uma solução ali, né? Então, a gente também, como arquitetura, né? Representando a arquitetura da Braskem também, a gente ali fala uns nãos, né? Mas a gente fala por quê, né? O não e dá um caminho melhor, né? Então, não é só falar não, é dar o melhor caminho ali para as pessoas, né? E eu acho que é uma jornada que ela é contínua. Eu falo que o COI, ele é contínuo, não é a gente implantou e agora acabou ali, não. E a gente conta muito com as áreas, né? Para que continuem nos trazendo, né, as necessidades e a gente possa ajudá-los da melhor maneira. Isso é importante até ressaltar, porque nada está escrito em pedra. Constantemente a gente sempre revisa, está em contato ali com todos os times, governança, segurança, para ver isso ainda faz sentido, o que a gente precisa melhorar. E também colocar o seu no momento do onboarding da Braskem. Então, você seja bem-vindo, toma aqui o seu kit, faça aqui esse treinamento e olha aqui, conheça a Power Platform, acesse o nosso site, que inclusive eu acho super interessante de comentar. Quando a gente começou a fazer isso, a Rê trouxe lá uma proposta, a gente montou ali todo o site e depois disso a Microsoft lançou um modelo muito semelhante, não foi? Foi. A gente já tinha feito isso à frente da Microsoft ainda, então para vocês verem como faz assim, um super case de sucesso mesmo. Está no caminho certo, né? Exato. Eu capturando a fala das duas, eu acho que tem um ponto que é em comum aqui, que é quando a gente fala dos workshops, a gente fala de usuários, quando a gente fala em workshops, a gente está falando basicamente de trazer outras áreas para a mesa, para discussão, trazer eles para se apropriarem do assunto. Quando a gente fala de segurança, time de segurança, vem cá, vocês fazem parte disso. Time de comunicação, vem cá, vocês fazem parte disso. Né? Então, é um trabalho que a gente tem um foco, a gente tem um comando central, mas a gente tem envolvimento de outras pessoas. E aí a gente fala dessas pessoas, a gente fala dos workshops, a gente fala de usuários. Isso a gente está falando que é muito mais um processo de pessoas, de mudança, do que técnico. Né? Se a gente for ver a parte técnica, é importante. Né? A gente teve um longo caminho técnico de desenvolvimento, de ajuste de processo, de aplicação de processo nas ferramentas, mas eu acho que o trabalho foi muito mais sobre pessoas do que técnico. Né? Eu acho que o desafio está nas pessoas. Tanto é que os nossos pilares dos workshops eram tecnologia, processos e pessoas. Pessoas um pilarzão, né? Porque parte... Que espetacular. Cara, que delícia ouvir isso. E aí, de curiosidade, né? Vocês conseguiriam fazer um paralelo, sei lá, tô jogando aqui, tá? De quais eram as dúvidas dos usuários no comecinho e quais eram as dúvidas dos usuários que vêm hoje? São muito diferentes essas questões? Como é que, já caminhando para a parte de maturidade, quão diferente elas são? Isso é bem interessante. No começo, não tinha ali um centralizador de conteúdo. Então, as pessoas chegavam muito para ter e falavam, eu preciso que vocês façam isso. Porque isso é de tecnologia, eu não sei, eu não tenho essa formação, não faz parte do meu dia a dia. E, com o tempo, assim, a gente disponibilizando todo esse conteúdo, fazendo posts na nossa comunidade do Workplace, que só cresce cada dia, as pessoas já pedem conteúdos mais avançados. A gente tinha um hábito na Braskem de sempre dar os mesmos conteúdos superficiais, assim, iniciantes. Hoje as pessoas já não pedem mais isso. Não, isso aqui eu já sei, agora eu quero algo mais avançado. Vamos partir para o nível intermediário. Eu já quero construir uma aplicação mais robusta, eu quero um conector premium, quero um outro tipo de coisa, quero conectar com outra ferramenta. Só o SharePoint aqui para mim não. Agora eu ultrapassei essa barreira, são novos limites. Então, o tipo de dúvida muda bastante mesmo. Que legal. Com certeza, e eu acho que assim, o site de apoio, a comunidade, as pessoas na comunidade, elas trocam informações. Então, a gente vê realmente essa evolução, né? E a gente deu caminho para as pessoas poderem ter um curso mais avançado ou mais básico. A gente colocou eles no mapa. Olha, aqui você se identifica como. E aí, se você se identifica, né, como o que a gente chama de Citizen Developer, que é a pessoa da área de negócio, que também desenvolve soluções, ela tem um papel e ela pode seguir por um caminho de conhecimento. Se ela é um desenvolvedor profissional, é outro caminho. Então, e a gente dá essas opções, né? E acho que, realmente, assim, quando a gente faz os treinamentos, a gente vê a evolução das pessoas
E quando eles, outro dia, né, a gente estava conversando com o Champion, né, e ele falou assim, não, eu quero já colocar o PVA, né, o Power Virtual Agents aqui, para a gente tirar dúvida também do pessoal com chat de PT, com Power Platform. Eu falei, tá, isso já está no nosso radar aqui, né? Que legal. Então, assim, são ideias que aparecem todo dia, assim, e eles fazem, e aí ele me mostrou, olha, eu fiz aqui até um protótipo, Rê, quer ver? E aí eu falei, nossa, né? Então, tá dando muito certo. A gente tem esse grupo de champions lá no time. Os champions, acho que é legal reforçar, são as pessoas da área de negócio que são destaque em Power Platform. Essas pessoas aprenderam por algum tipo de necessidade e elas se aproximaram do COE e a gente tenta dar essa plataforma para eles, reconhecimento. Então, eles são o que disseminam muito do que a gente faz no COE. E eles propõem muitas ideias. Esse Champion, por exemplo, ele usou o nosso chat de Champions, a gente tem ali um grupo para centralizar ali o que está aparecendo. E eles falaram, olha isso aqui, vamos testar esse modelo. E, cara, eles trazem muitas ideias, eles fazem também tudo acontecer. Olha a mudança que a gente tem no jogo, né, na regra do jogo. A gente tira a TI daquele pedestal de conhecimento, que eu sou o detentor do conhecimento técnico, eu tenho todas as informações para passar para vocês, e a gente traz o usuário para um nível de igualdade quase. Então, isso traz um nível de desafio que a gente precisa estar atualizado 100% do tempo. Óbvio que a gente não imagina que a gente vai saber mais do que 9.000 usuários, né? Sempre vai ter alguém trazendo alguma novidade para a gente, mas isso faz com que a gente precise correr, porque o usuário está correndo, ele está entendendo, ele está buscando conhecimento e se empoderando, de fato. Então, isso para a gente é bacana, observar esse movimento e entende como é que a gente precisa se posicionar dentro desse movimento. Então, a gente sai do papel de realmente ser o único detentor do conhecimento para ser um habilitador, né? A gente passa a ser um habilitador e conseguir transformar a realidade daquele usuário com o empoderamento. Que legal. E perguntando um pouquinho dos apps, né? Como é que vocês fazem para ajudar os usuários? Né? Aqui dá para ir, né? Que a gente está falando aqui, o sim é tortuoso, aqui o sim é retinho, pega a highway aqui, né? A via express. Como é que vocês fazem para chegar nessas definições, aproveitando que o usuário está quase no mesmo nível de vocês, né? De conhecimento, ou se não tiver no mesmo nível? E como é que você ajuda a criar esse conhecimento? Que hoje a Braskem tem mais ou menos quantas mil pessoas trabalhando no mundo? 9.000 pessoas integrantes, né, funcionários. E o universo de parceiros é muito maior. Né? Imagina todo mundo usando e querendo criar. Né? Como é que vocês ajudam a criar essas diretrizes? E, além disso, como é que vocês também ajudam a mitigar qualquer risco de segurança de informação e tudo mais nesse sentido? Acho que esse foi muito trabalho do começo. Então, passar essa mensagem, olha, eu não quero burocratizar, mas eu preciso entender o que você está fazendo. Vamos bater aqui, fazer uma entrevista, um bate-papo, para eu mapear quais são as questões técnicas, se tem algum tipo de risco, algum tipo de saving, e também de negócio, qual é esse propósito. Hoje, como indústria, a Braskem precisa muito também para parceiros. Então, a Power Platform, aqui a gente não está falando só para esses 9.000 integrantes, tem toda uma galera que está utilizando e é mais como habilitador, né? O Baker comentou, o pessoal faz isso, a gente valida, a gente faz o acompanhamento e monitoramento e, eventualmente, sugestões para essas pessoas, do tipo, olha, vamos trabalhar em um ambiente segregado, vamos utilizar essas melhores práticas para desenvolvimento, vamos deixar a carinha da Braskem, sabe, nesse design dessa aplicação e deixar que ela conhece a regra de negócio, ela conhece a necessidade e a gente habilita isso, a gente faz acontecer junto com eles. Tem inúmeros aplicativos, né? Tem vários cases de sucesso da Braskem, inclusive antes do COE, principalmente para a área industrial. A gente tem aplicações com mais de 2.000, mais de 5.000 usuários, inúmeras sessões e, assim, geram muito valor, não apenas monetário, mas para a companhia, sabe? Isso é muito rico. Eu acho que esse é o momento em que a gente, assim, a troca técnica que a gente teve com a Vanad foi muito bacana nesse momento, porque a Vanad entra com as melhores práticas, ela traz qual é o caminho, quais são as práticas de mercado, quais são os caminhos que a gente precisa orientar o usuário e aonde vai ser mais seguro, trazendo insights de coisas que a gente nem tinha se dado conta, de questões de proteção da informação, de uma série realmente de boas práticas que a gente conta muito com a experiência, né? Acho que a Renata trouxe toda essa visão, a Renata e o time dela, obviamente, mas trouxeram essa visão para a gente e conseguiram passar a experiência através desse processo que foi fundamental, né? Acho que espetacular. Só uma pausa aqui. O Felipe Silvério
tá falando que o Felipe está, o Pezelli está orgulhoso aqui. Então ele Ah. está nos assistindo. Que beleza, muito bom, muito bom. Pessoal, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa que não sei se vocês têm, tá? Pode falar que não. Vocês têm algum app ou alguns apps que são tipo favoritinhas de vocês que deu muito bom? Eu sei que a gente tá colocando pessoas no spotlight aqui. Pode falar que não, se vocês não quiserem. Eu tô curioso. Como mãe do COE, eu amo todos igualmente. Não escolho os favoritos. Todos são incríveis, adoro, lindos. Eu vou ficar neutra. É muito difícil mesmo, porque assim, a gente entende que cada app transformou alguma coisa de alguma forma. Então, a gente tem, obviamente, tem aqueles apps onde a gente precisa focar, né? A gente precisa investir mais energia do time, que são aqueles que tratam alguma missão crítica, tem algum impacto maior na operação, tem algum impacto de compliance, enfim, são apps que a gente precisa colocar muita energia. É onde a gente opera, faz backup, monitora. Agora, quando a gente olha no universo de 4.000 aplicativos, 2.000 aplicativos, 4.000 fluxos, como é que eu vou avaliar qual é a importância de um app que, de repente, organiza a caixa de entrada de um VP? Ou um app que consegue fazer com que um time que está trabalhando remotamente, de forma híbrida, consiga trabalhar de forma mais eficiente, né? Não são apps que a gente está olhando dentro do COE, de ponto de vista de operação, mas são apps que estão ajudando aquela área a ser mais eficiente. Então, quando a gente olha para todo o ecossistema de apps, cada um impacta a Braskem de alguma forma, né? O que a gente consegue é identificar aqueles que têm um impacto maior e prestar atenção nesses, né? Mas eu acho que não consigo mesmo dizer, olha, esse app aqui é mais importante ou não, porque a importância está dentro da área, né? Está dentro do negócio. Eu prometi pra vocês que eu não ia fazer nenhuma pergunta complicada, eu fiz, eu sei. Desculpa, perdão, mas, cara, eu fiquei curioso, mas é muito bom. E eu acho que aí, aproveitando o gancho do que vocês estão falando, eu acho que é aí onde mora o que você falou de deixou de ser gasto e passou a investimento, correto? Uhum, É isso, né? É isso. Não, espetacular. E aí, uma pergunta pra vocês. Hoje, como é que vocês... Quais são os principais, sumarizando o que a gente está falando aqui, quais são os principais impactos que vocês veem hoje no negócio, né? A gente já citou alguns exemplos, mas se a gente pudesse sumarizar, qual que seria um parágrafo do impacto que o COE, o COI e a PowerPlat está causando dentro da Braskem? O principal, assim, para o usuário, eu entendo que é um senso de direcionamento. Hoje as pessoas sabem onde procurar, como que aquilo funciona e que tipo de apoio elas podem solicitar, como que elas vão se desenvolver. Tecnicamente, assim, olhando do ponto de vista de TI, a gente criou uma governança, a gente saiu do zero aqui e hoje tem todas essas políticas definidas que fazem parte, né, do nosso core de arquitetura, então eu tenho que estar de olho, né, nesse tenant, em todo esse ambiente, mas assim, o melhor é o resultado que vale muito é para o usuário, ele saber por onde começar, ele conseguir se capacitar e a gente vê ele saindo com esses resultados. Você perguntou aí dos cases, tem esses super globais ou nacionais gigantes, mas quando a gente vai conversar com o usuário do dia a dia, ele fala, olha, eu vi uma área que fez lá uma aplicação e a galera quer usar. Em alguns dos treinamentos e workshops que a gente participou, a gente ficou super impressionado, né? Que a galera, olha, eu vi que um time ali fez uma coisa e eu queria replicar esse modelo para mim. Então, o fato dessas pessoas hoje terem essa janela, terem essa visão do que está acontecendo, cara, isso para mim é tudo, é o resultado. Espetacular. Para você, tem algum específico? Ela já falou tudo isso. Eu achei achei perfeito. bacana. ver o brilho nos olhos dela, né? isso, Ela realmente ama o assunto, eu acho muito eu ia bacana. falar. Eu amo também, mas eu gosto de ver nas outras pessoas esse brilho, né? Eu concordo com a Brenda. Eu acho que o principal, assim, a gente olha os aplicativos têm impacto, eles têm impacto eventualmente financeiro, eventualmente em ganho de produtividade, mas eu acho que o impacto realmente maior é a mudança de cultura. Né? É essa balança não se invertendo, mas mexendo. Equilibrando. A gente tem a questão do empoderamento do usuário mudando um pouco a regra do jogo. Né? A gente tira das mãos de TI ou a obrigação ou a responsabilidade de ser responsável por todas as soluções digitais e coloca não a responsabilidade, mas coloca o poder na mão do usuário, que é quem está perto do problema. Poxa, quem que sabe mais como é que eu preciso tratar, sei lá, um processo de logística do que o cara que está lá? Né? Quem que sabe melhor como é que precisa tratar um processo do financeiro do que o cara que está lá todos os dias fazendo o fechamento? Ele sabe melhor do que ninguém. Quando ele é responsável pela construção dessas soluções, a gente tira o interlocutor, a gente coloca essa produção, a solução na mão de quem está mais capacitado para fazer isso.
Ele só precisava da ferramenta, ele só precisava daquilo ali e a partir dali ele consegue correr sozinho. Eu acho que essa mudança de cultura, a mudança no jogo é o principal impacto. E eu acho que é um impacto global que a gente consegue atingir todo mundo. Espetacular. E Rê, como é que foi estar dentro, fazer tudo isso e ao mesmo tempo conseguir observar e ver toda essa mudança acontecer? Eu acho que eu, como era arquiteta, né, do projeto, né, tinha muita responsabilidade ali, né, da gente ter o norte ali das nossas atividades ali, né, e implantar de forma que a Braskem não fosse impactada na operação do dia a dia, porque quando a gente aplica políticas, né, a gente precisa ter bastante cuidado, né, porque aquilo que já está em operação não pode parar, né. E a gente também teve o cuidado, né, de também ali com a Braskem, de, por exemplo, traduzir em 3 línguas, né, ter esse cuidado com as pessoas que vão receber aquela informação, né. Então, acho que para mim, assim, foi um projeto, e é um projeto também, né, como a Brenda, assim, é o meu xodó, né, dentro da empresa. Desculpe os outros projetos, mas hoje é o meu xodó, sim. É um projeto que eu tenho muito orgulho. Que legal, que legal. Essa parceria, assim, foi super importante. Tudo que a gente tem, ele é baseado no Starter Kit, no nosso CUI, mas, cara, hoje a gente customizou e a gente até conversou, né? O Baker questionou, você se arrepende disso? E, cara, não, de jeito nenhum, porque hoje ele tem a cara da Braskem, ele funciona. Eu não poderia liberar, assim, uma série de aplicativos só em inglês, sendo que a galera do Brasil fala português, a gente tem o público que fala em espanhol. A gente pensou em toda essa jornada, a experiência do usuário final, e esse time foi maravilhoso. Eu lembro do nosso backlog, quando estava cheio de coisa, a gente trabalhando pra caramba. E, putz, valeu muito a pena. Abraço, time, que fez tudo isso. O backlog, eu olhava o backlog, entrava nas reuniões, olhava o backlog com centenas de itens. Meu Deus, isso não vai sair nunca. Um dia termina. Não vai acontecer, gente. Isso vai ser 10 anos de projeto e de sprint e dele. E aí a coisa foi indo. Quando a gente chegou um belo dia... Então, gente, o nosso backlog a gente está precisando realimentar, porque a gente zerou. Caramba, parecia que era impossível, né? Quando a gente olha no início, a gente olha o tamanho, parece impossível. Mas eu acho que esse time conseguiu aí com empenho, né? Zerar esse backlog. Que muito rico. E eu acho que o ponto que a Brenda colocou é realmente, assim, eu perguntei para ela a questão da customização, porque quando a gente faz essa customização, quando a gente pega algo que está pronto e tenta colocar a cara da Braskem ou a cara do público, a gente está trazendo uma complexidade técnica para o projeto. Sim. Né? A gente está agora, um produto que era simples de operar, passa a ter uma complexidade maior. E acho que foi fundamental a gente realmente colocar a cara da Braskem, colocar os processos da Braskem, a natureza e a cultura da Braskem ali dentro para que a gente pudesse ter sucesso. Então, eu concordo com a Brenda, acho que o feedback dela foi assertivo e a decisão do time, que o time tomou no meio do caminho, foi bem acertada. Não, espetacular. Eu vou fazer uma pausa. Tá? Aproveitar que você falou de cultura, porque lembra que eu prometi no comecinho que a gente ia ter 2 mais pessoas para falar também de um projeto que é sensacional dentro da Braskem, a Genzitec. Então, eu vou agora colocar a câmera totalmente no Baker, né? Aquele zoom. Aquele zoom maravilhoso. Todos os poros. Mas muito para saber, aproveitar que você falou de cultura, como é que é o dia a dia da Braskem. E aí, quando a gente sair do zoom, olha que mágica, fazemos mágica aqui também, a Brenda e a Rê, gratidão por estarem aqui com a gente. Não vou embora, no final vocês voltam, só para dar um tchau para todo mundo. E aí a gente vai trazer para a mesa também a Raquel, eu chamo ela de Raque, tem um amorzinho para ela, e a Nair com a gente, tá bom? Obrigado, meus amores. Obrigado. Agradeço. Mr. Baker, como é que é o dia a dia, então, na Braskem? Cara, nós somos um time global, né? Então, a gente atende todas as unidades da Braskem hoje, né? Do ponto de vista de arquitetura. Nesse atendimento, o meu time está locado nos Estados Unidos, em 2 fusos horários diferentes. Então, eu tenho parte do meu time no México, parte do meu time no Nordeste dos Estados Unidos, na Filadélfia, e tenho time no Brasil. Então, isso faz com que o movimento, o ritmo e as necessidades de fuso horário sejam bem intensas, né? Então, a gente suporta hoje toda a Braskem, do ponto de vista de arquitetura. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu vejo o time muito apaixonado pelo que faz. Então, eu sei dos desafios que cada um tem, eu sei o desafio que é entregar o que a gente precisa entregar no final do ano, mas quando eu vejo a paixão nos olhos deles, quando eu vejo a Brenda brilhando o olho falando do assunto dela, o Andrew
brilhando o olho quando ele fala do assunto dele, Rogério, Dornel, Nair. Eu sinto que a gente está fazendo um trabalho que tem muito significado para a empresa. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que as pessoas terem esse brilho no olho. Agora a gente vai conversar com a Nair, vocês vão ver que não é diferente, né? Assim como o COI é o xodó da Brenda e da Renata, o Genzitec é o xodó da Nair. E essa paixão acho que nos move, né? Acho que move e faz eu acordar eventualmente 4 da manhã para atender o time da Alemanha e dormir, sair do trabalho 8 da manhã porque eu estou atendendo ainda o time do Brasil. E acho que isso faz com que faça valer a pena, né? Acho que a gente precisa ter esse propósito de não necessariamente transformar a minha vida no trabalho, mas o trabalho é uma parte importante da nossa vida. Acho que a gente precisa se realizar também dentro dele. E quando eu vejo o time se realizando, poxa, para mim é mais do que recompensador. Eu sinto que eu estou no caminho certo, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Ouro, eu acho que eu vou pegar isso e colocar na parede, assim, essa fala espetacular, é gostoso. E aí, falando né, olhando, sejam bem-vindas, Hack, seja bem-vinda. Muito obrigada. Nair, cara, espetacular ter vocês na mesa com a gente. Eu acho que trabalhar com propósito, trabalhar colocando coração, a gente viu um pouquinho agora, da Brenda, você tá falando do brilho do olho dos outros, mas seu olho brilha bem também, então isso é muito rico ver. E aí, aproveitando, trazendo vocês agora para a mesa, Nair, Hack, quem são vocês? O que vocês fazem na Braskem? O que você faz na Vanad? Qual o papel de vocês? Vou começar pela Nair. Pode ser? Tá bom. Sensacional. Sabia que ele ia me escolher. Bom dia a todos. Muito obrigada de novo pelo convite, por estar aqui. Explicando um pouquinho melhor sobre quem é a Nair dentro e fora da Braskem. Dentro da Braskem eu fiz, na verdade, 6 anos em janeiro de empresa, quase 6 anos e meio. Entrei com 19 anos na Braskem, então praticamente toda a minha carreira está sendo feita ali dentro e eu tenho muito orgulho de ser Braskem. E, bom, estou lá como analista hoje na área do Baker, inclusive foi o líder que eu fiquei mais tempo, então a gente tem um vínculo muito bacana e foi onde eu pude também desenvolver o Genzitec, uma equipe incrível também que a gente teve, que eu vou explicar um pouquinho melhor nessa conversa. E fora da Braskem, bom, eu sou uma pessoa que adora signos, adoro assuntos de espiritualidade, adoro viajar principalmente para lugares que tem mar, a natureza, eu gosto de me conectar com a natureza, então é aquele perfil good vibes. Então essa sou eu, fora da Braskem. Muito bom. E você, Hack? Bom dia, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que, antes de mais nada, eu só queria reverberar a fala do Baker. Esse brilho nos olhos que a gente vê no seu time, em você, em toda a Braskem, transfere para a gente também na Vanad, e eu falo com muita tranquilidade em nome de todos. É sempre muito prazeroso trabalhar com vocês. É sempre um aprendizado, mas, sobretudo, é sempre um prazer. O meu papel na Braskem é facilitar a vida de vocês, né? Na Vanad, atendendo vocês como nossos parceiros, mas, na verdade, o que a gente procura juntos é cumprir com o objetivo de causar um impacto humano genuíno. E isso com a tecnologia, e eu acredito que vocês têm feito isso com maestria, na experiência e na jornada de todos os colaboradores da Braskem. Fora do trabalho, sou uma pessoa de hábitos simples, assim como a Renata e outros, sou mãe de pet, gosto muito de práticas esportivas, de atividade física, acho um canal importante, né, para a gente também conseguir conciliar o ritmo do trabalho, né, tudo que nos consome, embora nos dê muito prazer. E como uma boa mineira, gosto muito de queijo. Eu acho que isso me define com muita facilidade. Muito bom. Precisava ter trazido uns queijos aqui para a mesa, então. Sim. Desculpa. Eu acho que foi uma boa oportunidade para a gente melhorar o próximo. Já o próximo vai ter queijo. Vou ver se a pessoa gosta de Minas. Sensacional. Imagina a minha saudade de pão de queijo. Nossa, nem me fale. Lá na Filadélfia, difícil de achar lá? É difícil. O que eu mais sinto falta hoje no Brasil é da comida, mas em especial do pão de queijo. O pão de queijo não tem igual. Baker, eu te entendo. Deixa eu te... Mata minha curiosidade. O que é o Genzitec? Bom, então, Genzitec, que é o programa que mudou a vida de muitas pessoas, mas começou mudando principalmente a minha, que iniciei todo esse movimento. A Brenda comentou um pouquinho do StagTech, então, lá no início, lá em 2018, meu segundo ano de estagiária, eu cheguei a juntar ali com todos os estagiários na época, eu falei, vamos fazer alguma coisa diferente aqui dentro da empresa? Vamos dar oportunidade para os estagiários da empresa? E aí foi nisso que a gente começou a criar um programa de capacitação colaborativo que ainda não tinha um nome. E aí depois, em 2019, continuou na época da Brenda, e em 2021 eu tive a oportunidade de trazer de volta. Então, o nome de Genzitec, ele vem da abreviação Generation Z, geração Z, mais Tech de Technology. Então, a gente junta novas tecnologias e novas gerações
para transformar o negócio da Braskem. E é realmente incrível, porque a gente vê o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Então, a gente leva esse conteúdo, a gente empodera esses jovens, esses novos talentos, e eles desenvolvem soluções de negócio baseadas nesses conteúdos. Que, inclusive, a Vanad trouxe bastante conteúdo no ano de 2022 para a gente, de design thinking, fundamentos ágeis, que permeou ali toda a nossa jornada do Gen Tech. Como foi fazer essa ponte entre o Gen Tech e a gente? É sempre um prazer, né? Eu acho que o ponto principal aqui é a parceria que nos une. Não é um trabalho, é uma parceria e é um encontro de propósitos comuns. E eu acho que quando existe essa convergência entre valores e propósitos, é que a mágica da coisa acontece. É onde 1 mais 1 soma muito mais do que 2 como resultado. Isso a nós nos encanta fortemente nessa parceria com a Braskem. Vocês conseguem gerar para a gente um ambiente muito propício para a gente levar o que a gente tem de melhor, né? O time Avanade é um time extremamente competente, mas que a capacidade de brilhar e de gerar o impacto que a gente se propõe está muito relacionada à abertura e ao tipo de parceria que vocês nos dão. E vocês nos dão todo o contexto para que o melhor possa acontecer e que a gente possa apoiar vocês nessa trajetória de tanto sucesso. Muito bom. E como é que é o desenvolvimento do Gen Tech? Né? Como é que ele funciona? Acho que você é um dos supporters também do Gen Tech. Como é que ele funciona? Como é que é dentro? Explica um pouquinho pra gente do dia a dia desse projeto. Perfeito. Então, na prática, como que a gente impacta a vida dessas pessoas, os novos talentos da empresa? A gente leva conteúdos complementares à própria Power Platform. Então, como que eles identificam uma oportunidade de negócio, como que eles definem um backlog para essa oportunidade e como que eles desenvolvem em si essa solução utilizando a Power Platform. E é bem legal porque assim, a gente passa por vários conteúdos como Design Thinking, fundamentos ágeis, técnicos também da Power Platform. Então, a gente passa entre 3 ferramentas, né? Power Automate, Power BI e Power Apps. E esse ano a gente vai trazer inteligência artificial também com o ChatGPT. Então, está sendo uma novidade aqui do interno. E no final, é bem legal porque no final é o ponto alto do Gen Tech, que é o Shark Day. Então, não sei se vocês já assistiram Shark Tank, todos aqui assistiram Shark Tank? Sim. É incrível, a gente faz uma dinâmica bem semelhante com o Shark Tank. Então, a gente junta ali uma banca, né, de executivos da Braskem, que no ano passado a gente teve 3 vice-presidentes, uma diretora de PO e um diretor também da Microsoft, que participou ali da nossa banca. E aí eles avaliam, com base em alguns critérios de avaliação, esses projetos e a gente tem um ranking final. Só que assim, é um dia inteiro dessa dinâmica e o pessoal fica super ansioso, né? Meu Deus, eu vou apresentar, só tenho 5 minutos, depois eu vou ouvir feedback de executivos de alto nível e, assim, poxa, um estagiário ter a oportunidade de falar com 3 VPs ao mesmo tempo é incrível, né? É uma coisa que a gente não vê em outro programa, em outro projeto. Então, o Gen Tech ele traz isso. E toda a nossa jornada ela é gamificada, assim como o Shark Day também. Então, é uma forma de como a gente engaja essas pessoas. Então, na prática, é assim, a gente passa por teoria, prática e como que ele vende esse produto no final, no Shark Day. E a gente faz uma avaliação no final e premia eles também com vários brindes aqui. A gente tem até a nossa bola de plasma aqui, que foi do ano passado. Ela é incrível. Se você toca, aí tem uns raiozinhos. É muito legal. A gente trouxe algumas coisas também para compor hoje o cenário. Tem aqui a caixa do Gen Tech. Enfim, a gente dá isso como reconhecimento a mais para as pessoas que participam da nossa jornada. O Nair Baker e... Perdão. Não, eu ia só falar que a gente fala que é um programa que inspira, né? Ele é o xodó da Nair, é o xodó do nosso VP, é o xodó do nosso CEO, ele tem uma visibilidade muito grande e não é à toa. Porque imagina que a gente está pegando jovens que estão em início de carreira, são estagiários, né? Eles estão ainda na faculdade, eles estão entrando numa empresa como a Braskem, que é uma empresa grande, com uma estrutura hierárquica, com uma empresa complexa, e a gente dá uma mentoria para esse estagiário durante um ano, tratando não só de hard skills, a gente não está falando só de técnico, a gente está trazendo conceitos de design thinking, a gente está ensinando eles a montar um business case e a gente está ensinando eles como fazer essa apresentação no final, expondo eles para uma quantidade enorme de líderes. Isso gera, esse aprendizado de um ano, essa mentoria que é dada durante um ano, gera, primeiro, muitas oportunidades para eles serem absorvidos internamente pela própria Braskem. Isso potencializa a condição deles de ser internalizados. E para aqueles que eventualmente não conseguem uma oportunidade, no mercado eles têm um valor muito maior do que eles tinham quando entraram. Sim. Eu acho que é muito da missão do estágio, né? A gente já foi há 15 anos atrás, quando o estagiário era mão de obra barata. Nós tivéssemos, né? Eu fui mão de obra barata em algum canto, em algum momento do meu passado.
Hoje a gente olha esses estagiários como um capital muito grande. É o futuro da Braskem, é o futuro, nosso futuro no mercado. Então, quando a gente foca na transformação, realmente na formação dessas pessoas, isso se torna inspirador, isso se torna transformador, e é por isso que a gente ganhou essa visibilidade interna, né? A gente tem hoje o suporte e o patrocínio do nosso vice-presidente, porque é um programa que transforma. Mas acho que a Nair tem, a gente vai falar ainda, uma ambição muito maior. Né? Acho que os próximos passos vão ser realmente transformadores. E aí o que eu ia dizer é isso, assim, é impressionante de a gente ver como movimenta, como o ano deles é movimentado e como esse programa tem uma capilaridade dentro da Braskem, tem uma atenção, porque ele cumpre um papel muito maior do que a capacitação. Né? E é interessantíssimo, eles, em todos os momentos que estivemos juntos, sejam nos workshops, sejam nas interações, o nível de energia ali desses estagiários, eu acho que eles percebem com muita clareza o tamanho dessa oportunidade, né? Quão especial é a oportunidade de poder ter um Genzitec para se desenvolver ao longo de um ano. Sim. Isso é muito bom. E aí eu tive a oportunidade de participar, confesso. Sim. Eu era um dos caras que estava ali, né, transferindo um pouquinho de conhecimento, e é sensacional ver a sala cheia. E, né, na época, a gente, se eu não me engano, a gente estava no finzinho da pandemia, né, e aí usando mural, usando tudo, então você vê um monte de post-it voando na tela, foi mágico. E aí eu vou aproveitar a sua fala. O que tá vindo? Conta pra gente. Mata minha curiosidade. Perfeito. Bom, esse ano a gente trouxe várias novidades, mas eu acho que até contando um pouco do cenário, no ano passado, na verdade, no ano retrasado, ainda estou vivendo em 2022, mas enfim, no ano retrasado, 2021, eu tive um papo de carreira com o Pezelli, que era meu líder na época, e eu tinha comentado com ele que eu tinha muita vontade de empreender, no sentido de ajudar as pessoas que estavam iniciando a carreira delas no mundo corporativo. E ele falou, pô, você pode fazer isso aqui dentro. Eu falei, beleza, posso mesmo? Aí ele falou, pode. Acho que a gente se olhou ali e ninguém levou em consideração que realmente ia rolar alguma coisa, você entendeu? A gente falou, vamos ver. E aí, beleza. Aí a gente, na época, peguei, né, convidei todos os estagiários na época para fazerem parte do Genzitec e a gente começou a montar a estrutura. Mas a gente nunca, acho que naquele momento que a gente começou, a gente nunca levou em consideração que realmente ia ficar muito grande. Então, a gente começou a ter visibilidade, como o Bac comentou, com a nossa VP, com outros executivos, e a gente teve a oportunidade no ano passado, 2022, de apresentar para todos os VPs e o presidente. E daí que surgiu as provocações. Olha, quero que o Genzitec seja externalizado, porque se a gente consegue fazer esse propósito aqui dentro, por que não ajudar pessoas que estão em periferias, em vulnerabilidade social? E foi com isso que a gente também está trazendo muito do desafio desse ano, que não somente fazer o interno, mas também o externo focado em inclusão social. Legal. E em pilares de ESG também. Então, a gente vai focar tanto em sustentabilidade, quanto na parte social, quanto na parte de governança também, trazendo transparência para todo o nosso processo. Então, essa é uma das novidades desse ano e que veio dessa reunião que a gente teve com todos os executivos. E uma outra provocação que a gente recebeu também, que o Baker comentou bastante sobre isso, que era referente a gente conseguir saber o impacto que esses projetos estão trazendo. Poxa, realmente está trazendo um resultado financeiro, está melhorando a produtividade de alguma equipe? A gente precisa saber medir isso, precisa saber comprovar isso. Então, a gente vai trazer um terceiro Genzitec, então a gente já tem o interno, vai ter o externo, e agora o terceiro, que é o Scale Up. Que é como a gente monta esse business case e como que a gente escala uma solução que foi desenvolvida no Genzitec para outras áreas da Braskem. Então, se uma solução foi desenvolvida em manutenção, por exemplo, ela pode ser usada em outras áreas da Braskem. Pode não ser exatamente aquela solução, mas ela pode, de repente, ser um pouquinho mais ou menos customizada e replicada em outras áreas. Então, isso que tem para vir esse ano, e eu já comentei também do spoiler, eu acho que eu não comentei com ninguém da Braskem, então todo mundo que está assistindo vai saber agora. Hoje, né? Então, quem não estava sabendo, depois vai saber agora, entendeu? Pois agora você está sabendo, que a gente vai focar também em inteligência artificial e nos 3 programas que a gente tem. Interno, externo e Scale Up. A gente vai trazer esse pilar bem importante. E esses 3 acontecem quando? Esse ano. Bom, o interno ele começa em abril. O externo, que a gente vai fazer com a Casa do Zezinho, vai ser o nosso piloto. Nossa, a gente adorou. A gente foi visitar essa semana. É muito incrível lá. A gente me lembrou da época de escola. Assim, foi uma nostalgia incrível. Então, assim, a gente vai focar na Casa do Zezinho esse ano, fazer o nosso piloto, impactar cerca de 40 jovens de 15 a 21 anos, também levando conteúdos da Power Platform. Então, a gente vai levar principalmente de Power Apps. Eles vão ter o desafio de desenvolver projetos em Power Apps com foco em reciclagem. Legal. Então, incrível. A gente junta todos os pilares de ESG mesmo dentro da iniciativa.
E o Scale Up também a partir de abril. Muito bom. Gostei. E como é que foi, Hack? Eu sei que você né, você conhece o cliente de cabo a rabo, né, de ponta a ponta. Estar nesse meio, aí trazendo até um pouquinho do assunto anterior, do COE também, como é estar nesse meio e ver essa evolução, né? Cara, toda vez que a gente conversa sobre a Braskem nos corredores lá da Vanad, seu olho brilha, né? Então, como é que é ver essa evolução? Como é que, para você como profissional e também como uma representante da Vanad? Conhecer a Braskem de cabo a rabo, eu não tenho nem a pretensão, né? É uma empresa enorme, que tem as suas complexidades, mas muito melhor do que ver é vivenciar. Eu acho que isso volta ao tema que eu havia trazido anteriormente. A Braskem é um parceiro, a Braskem não é um cliente, porque nos permite viver com vocês e co-criar, né, essa possibilidade de dar sugestões, de ouvir sugestões e buscar sempre a matemática onde 1 mais 1 é maior do que 2, isso é muito raro, né? Nós somos uma empresa de consultoria, então ter a oportunidade de ser parte do time, porque é assim que a gente se sente, é assim que todo o nosso time se sente, e a Braskem abre esse tipo de porta para a gente, nos dá esse tipo de confiança, e o nosso trabalho é honrar essa confiança, entregar para você sempre o nosso estado da arte, o que a gente tem de melhor a oferecer, mas aí não só do ponto de vista de tecnologia, com todo o nosso relacionamento, com insights pensando no futuro, né? Discutir desafios juntos, como que a gente trafega pelos mares turbulentos da conjuntura econômica atual e como que a Plower Platform é uma excelente solução nesse sentido, né? Empoderar os nossos colaboradores, porque é neles, como o Baker trouxe, que estão as ideias para os desafios de negócio, isso é necessariamente ganho, produtividade. Então, poder viver muito mais do que assistir é um privilégio para todos nós da Vanad. Sim, nossos olhos brilham. Espetacular. Nair, só para deixar você saber, o Wilson Moreira. Conheci a iniciativa do Genzitec pela Nair, é uma baita iniciativa. Sem contar a paixão com que ela trata os Genzitec. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, então, você ganhou um parabéns aqui. A Larissa falou a mesma coisa. Larissa Fontinelli. Então, Obrigada, saiba Larissa. que você está criando impactos. Sim. Gens e Mam. O pessoal me chama de Gens e Mam, sim, exatamente. E uma coisa que eu não comentei, mas acho que é bem incrível de comentar, é o quanto realmente a gente chegou a impactar 224 jovens até o momento. Tudo isso fazendo comunicação dentro do nosso time. Então, eram os estagiários de TI fazendo comunicação junto ali, eu gerenciando o programa, e a gente fazendo comunicação nós mesmos, o texto, a arte, enfim, tudo. E a gente conseguiu impactar até o momento 224 vidas. Esse ano a gente vai fazer uma comunicação mais estruturada, com apoio de comunicação corporativa, então a gente pretende chegar na marca de 400 jovens impactados internamente. Somente internamente, não estou falando nem do Scale Up e nem do externo. E um reconhecimento da importância que esse programa está ganhando na Braskem é que esse ano o meu PA, que a gente chama na Braskem, que é basicamente o meu trabalho, né, o escopo de trabalho, é só focado em Genzitec. PA, plano de ação, né? Sim, o plano de ação. Então, é só focado... O que é muita coisa, né, Nay? Já conseguimos ver que é uma grande pretensão. É bastante coisa. Então, assim, é um reconhecimento do quanto que realmente esse programa ele tem importância, porque ele dissemina a Power Platform para as pessoas. Né? E isso está transformando todas as áreas de negócio da Braskem. A gente tem várias áreas que participam do Genzitec, e a grande maioria, na verdade, todas elas não tinham background de tecnologia. Então, olha o impacto que a gente consegue chegar. E olha que interessante que o programa traz, né? Essa geração, elas já vem com um chip acoplado do conceito de rede, né? Assim, do potencial que trabalhar num conceito de rede é. Enquanto nós tivemos que estudar, entender para fazer um bom uso dessa forma colaborativa de se estruturar, essa é uma geração que já traz isso muito nativamente. Então, o que vocês fazem é só potencializar algo que é simples para eles, que é natural, que é fácil, que é espontâneo. E eu acho que daí vem grande parte da riqueza do Genzitec. Exatamente. Eu acho que a geração que vem entrando no mercado de trabalho agora, eles vêm com essa capacidade, eles vêm com o chip pronto. Exato. Não é corrigindo, eu vou adicionar a fala da Naira. Ela falou em 200 vidas impactadas. Esse programa, ele trabalha por formato de mentoria, então os estagiários de TI, que teoricamente já têm um skill técnico, eles mentoram os estagiários da área de negócio, mas eu não acho que sejam 200 vidas impactadas. Eu acho que 200 vidas são impactadas diretamente. Mas a gente está inspirando tantas outras pessoas que eventualmente não puderam fazer parte do programa esse ano, por questões de foco, de outras atividades, mas essas pessoas que estão sendo inspiradas pelo programa, elas são impactadas indiretamente. E a gente não tem a conta dessas pessoas. Então,
eu estimo que o impacto é muito maior dentro da organização e fora. E os próprios mentores, eles são também diretamente Mentores, impactados, né? Não só os mentorados. Pensa na valorização Claro. de um estagiário de TI que acabou de entrar, Sim. ele é um mentor, né? Ele passa a ser parte do conhecimento que ele vai passar para aquele outro estagiário, acaba sendo muito importante para ele, né? Como experiência de ser esse mentor. Então, A gente chama os mentores, inclusive, um abraço para todos os nossos mentores que são os estagiários de TI. A gente chama de Gen Z Teachers, que são os professores, né, os mentores. E a gente tem os Gen Z Techers, que são os participantes, que esses são 224. Mas com certeza a gente teve muito mais vidas impactadas de Gen Z Teachers, enfim, todo mundo que participou de alguma forma do programa. Tem muito parabéns aqui. Baker e Brenda, parabéns pelo trabalho. Nair impactando genuinamente pessoas. Então, vocês estão... Tá espetacular. Pessoal, a gente já tá em cima da hora. Na realidade, a gente já passou. São 11h15. Quando a conversa Poxa, é boa, o tempo passa rápido. Passou muito A rápido. gente saiu falando muito bom. Mas antes pra gente fazer o encerramento, eu queria chamar de volta tanto Brenda quanto o Rê pra mesa. Agora a gente vai no improviso total, tá? Não vai caber na Assim mesa, é a gente dá um gostoso. jeito, né? Tem microfone extra também pra todo mundo pra gente poder falar. Vou até abrir um espacinho aqui. E aí eu queria fechar com vocês, né? Perguntando pra cada um de vocês, como é que é a vibe desses times, como é trabalhar na Braskem para cada um de vocês. E até arrepio pensando né, nas conversas que a gente já teve aqui. E como é fazer parte disso também e poder acelerar e trabalhar lá de dentro, trabalhar como uma parceria mesmo, construir essa parceria. Então, não sei se alguém quer começar, eu não vou nem... Por favor. Então, por favor. Eu acho que é uma pergunta válida para formalizar, né? Deixar muito claro, mas acho que não precisa nem perguntar, né? A gente olha os olhos das pessoas, a gente olha a Raquel, a gente olha a Renata, a gente olha a Brenda, a gente olha a Nair, a gente vê que as pessoas estão realmente trabalhando com um propósito. A gente vê que cada um aqui está inspirado pelos objetivos que a gente tem, né? A gente tem isso muito forte, essa inspiração, e a partir daí, poxa, não deixa de ser um trabalho, mas é um trabalho que traz muito prazer, que traz muita realização, né? Eu acho que eu me realizo a partir do desenvolvimento do time, me realizo a partir das entregas, eu vejo cada um se realizando a partir das suas entregas, dos seus propósitos. Então, é um prazer enorme. Assim, eu falo para a Raquel, olha, Raquel, eu juro que eu não estou me apropriando, mas eu não vejo dois times. Que espetacular. Eu vejo um time. Eu vejo um time do COI, para mim, a Renata, a Lu, o pessoal que está trabalhando, é meu time. Né? Eu não tenho discussão de carreira, não tenho, mas assim, é meu time. Então, eu vejo um time e eu não consigo dissociar, assim, se a gente não tivesse um crachá, para mim ia ser o mesmo time. Então, é incrível. Espetacular. Brenda? Faço das palavras do Baker as minhas. Na Braskem, é uma realização não só pessoal, mas como profissional. Aqui, o que a gente faz hoje, eu sinto o impacto, eu vejo o valor disso. E, para mim, assim, não tem valor. Eu só tenho a agradecer ao Baker, ao PZL e toda a liderança da Braskem por essa confiança, porque eu me desenvolvi demais nesse 1 ano e meio, desde que eu comecei aqui. E eu quero continuar com isso. É muito claro a realização pessoal que isso me traz e não tenho mais o que falar. Que espetacular. Ai, gente, eu sou suspeita para falar, né? 6 anos e meio de empresa, enfim. Eu acho que o que eu contei aqui do Gen Z Tech, ele fala muito da minha experiência na Braskem. Então, ter essa liberdade, ter essa autonomia de criar algo e ser levado em consideração, eu tenho certeza que não é em todo lugar e, com certeza, isso foi muito proveniente do apoio do Baker, do PZL, do Tomazella, do Daniel, que são os nossos sponsors e que são também tão apaixonados pelo programa quanto eu. Então, com certeza, a Nair que começou a jornada lá atrás não é a Nair nem de forma pessoal, nem de forma profissional que é hoje. Então, eu sou realmente muito grata por toda a experiência que eu tenho dentro da Braskem. E obrigada a vocês também pela Vanad, por terem também participado dessa história com a gente. Os 3, inclusive, que estão aqui, participaram do Gen Z Tech, então obrigada, gratidão de novo, viu? Bom prazer. Hack. Deixa eu refalar, por favor. Bom, primeiro também quero agradecer esse time, o Baker, que ele fala da gente ser um único time. Eu acho que sim, a gente se sente, né, como um único time, não tem divisão de empresa, né? E essa parceria que a Ra comentou, né, eu acho que isso é o que nos move aí, né, de sempre fazer o melhor aí, trazer as melhores soluções aqui para a Braskem, e a gente pretende continuar com essa parceria por muito tempo. Eu fiquei muito emocionada ali, né? Eu fui a mentora também de um dos treinamentos, Sim. então impactei indiretamente ali e diretamente muitas pessoas também. Então, muito obrigada. As palavras são só de agradecimento e gratidão, né? Acho que
Baker colocou muito bem. Esse é o momento em que as palavras não dizem nada, né? Assim, os olhares, a satisfação, o prazer. E é muito interessante a gente poder viver na prática a confluência dos propósitos, né? Então, eu agradeço imensamente ao time Avanade. É um time de extrema competência. Agradeço imensamente ao time Braskem. Mas, na verdade, eu agradeço ao time que somos, não mais Avanade e Braskem. É isso que a gente construiu, essa amálgama que hoje nos une, numa visão de longo prazo, numa visão de como mais a gente pode impactar positivamente as nossas pessoas e o mundo ao nosso redor, né? Esse olhar mais amplo, acho que faz muita diferença e fala muito de quem é Braskem. Muito bom. Eu concordo, acho que aqui a gente falou algumas vezes, várias vezes a gente falou no passado, porque a gente olha para trás, a gente olha o histórico, né? Mas a gente tem um caminho muito longo pela frente, né? A gente tem muito o que fazer ainda, e a gente olha isso como um fechamento para conseguir celebrar o que foi feito, né? Mas a gente tem um caminho ainda, eu acho que brilhante ainda pela frente, a gente tem muito o que fazer, e eu acho que a gente tem muito ainda o que mudar realmente, né? Espetacular. Então, vou aproveitar essa deixa espetacular. Acho que que podcast, que talks, assim, fiquei muito honrado, muito feliz e eu saio daqui energizado, né, de ver o brilho do olho de todo mundo, cara, vocês não conseguem ficar parados toda vez que vocês falam do projeto de vocês, vocês vibram junto com eles. Eu acho que essa é a maior riqueza. Tive perto do COE, tive perto do Gen Z Tech, tive até na formatura do Gen Z Tech, cara, algumas falas de fazer chorar. Então, agradeço muito a presença de vocês. Tá? E, pessoal, vocês estão nos assistindo, gratidão por estarem com a gente até agora, gratidão por todo esse processo. Tem muito mais talks vindo por aí. Espero que vocês gostem, que vocês tenham uma ótima semana, né, pela frente. E bora que vamos. Gratidão por terem ficado com a gente. Espero que tenham gostado. Tchau, Obrigada tchau. a todos. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau.